Segunda carta de João, vocês vão ver que é um capítulo só. Então, nós vamos tratar justamente sobre esse capítulo. Carta do apóstolo João. Do versículo 1 ao versículo 13, amém? Está escrito assim: o presbítero, a senhora eleita e aos filhos a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade, permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhor, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos andemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo agora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que recebemos, aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-lhe cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que nos escrever, não se quis fazer com papel e tinta, pois espero em ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da prima eleita te saúdam. Amém? Oremos pelo breve momento ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos neste lugar e meditarmos em Tua palavra. Esta palavra, Senhor, em que necessitamos todos os dias ouvir, que nos instrui, que nos traz esperança, que nos encoraja, que nos dá força. Essa palavra, Senhor, necessitamos ouvir, que foi lida aqui. Já te adoramos através do louvor. Obrigado, Senhor. Receba agora, Pai, também a minha vida, e através da meditação todos nós possamos ser aqui certos na Tua direção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a carta de João, ela tem como objetivo alertar a igreja sobre pontos importantes. Na segunda carta de João, nós vemos que ele está falando justamente onde ele se repete a falar sobre viver à luz da verdade. Em um mundo em que se relativiza a verdade, em um mundo em que fala que depende do seu ponto de vista, se a verdade para você é essa, tá bom, tá ok, cada um tem a sua verdade, nós acreditamos que essa palavra, a palavra de Deus, é a verdade. Em análise última, e justamente o apóstolo João
ele está tratando sobre esse tema porque ele já estava encontrando problemas em meio à igreja. Como assim? Havia-se muitos dentro da igreja que tinham recebido a verdade, a palavra de Deus, através daquilo que Cristo tinha anunciado a eles. Só que alguns estavam querendo ir além da palavra de Cristo. Muitos estavam vindo com novas ideias, os chamados falsos profetas, enganadores, e que de dentro da igreja eles começaram a anunciar diversos ensinamentos, e esses ensinamentos não tinham como fundamento aquilo que eles receberam, a verdade. Com isso, irmãos, muitas pessoas estavam sendo enganadas e indo a um caminho que parecia ser muito bonito, que parecia ser bom, mas assim como o apóstolo João está dizendo, é um caminho de morte, é um caminho de destruição. Não é diferente do que nós vemos hoje. Existem muitas placas de igrejas, muitas instituições. A cada lugar nós vemos uma. Mas será que todas carregam a verdade? Será que todas levam com fidelidade a verdade de Cristo? Porque não existe várias verdades. Existe uma verdade. Diante disso, irmãos, nós temos a responsabilidade, ao sabermos que a palavra de Deus é a verdade, primeiro, como ele está falando aqui, onde há três coisas que eu quero tratar com os irmãos, que é, devemos conhecer a verdade. Você está conhecendo a verdade? A verdade em que Deus assim revelou para que nós conhecêssemos? Você tem andado na verdade? E é o segundo ponto a qual ele trata aqui. E o terceiro ponto a qual ele trata nessa segunda carta é: você tem permanecido na verdade? É os pontos a qual nós iremos tratar, irmãos, e que vai nos chamar a atenção em diversos aspectos em que nós possamos lidar durante essa jornada terrena. Eu tenho a certeza, irmãos, que diante desta mensagem, você sairá convicto de uma coisa: da verdade. Amém? Da verdade. Como dito, os falsos mestres saíram dentro da igreja. A verdade, ela deve ser conhecida por todos. E diante dessa verdade, eu e você temos a responsabilidade de conhecer. Ela já foi entregue. Vamos lá. A verdade deve ser conhecida por nós. Versículo 1. João ele está dizendo, e ele muitas vezes se coloca como o presbítero. Ele fala: o presbítero a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Como dito, irmãos, o que estava acontecendo dentro da igreja? Se levantando falsos profetas e mestres, que abandonaram a sã doutrina, ou seja, o ensinamento verdadeiro daquilo a qual eles tinham recebido. Dentre estes, estavam compartilhando novas ideias a respeito de Cristo, onde chegaram à ideia de que Cristo, ele não veio em carne. Negaram a divindade de Cristo. E outros ensinos estavam sendo colocados, e um que nós vivenciamos na nossa era é o quê? Você acredita em Cristo? Acredito. Se você já acredita em Cristo, então você pode viver da maneira que você quer. Não existe essa que muitos colocam:
Eles estavam pregando a libertinagem. Havia-se um liberalismo. Havia-se legalismo. E o que é isso, meu irmão? Venha do jeito que estás. A sua crença em Cristo já é o bastante. Você pode viver da forma que você quiser. Você não precisa negar isso ou aquilo. Só que essa, meu irmão, meus irmãos, é uma grande mentira. É uma grande mentira. A verdade aqui destacada por João, do grego aletheia, se refere à realidade divina. E isso significa aquilo que é real. Muito obrigado, meu irmão. Aquilo que é real em última análise, a saber, o próprio Deus. Ele define a verdade. Ele é a verdade. Conhecer a verdade é mais do que concordarmos com um conjunto de doutrinas. Isso significa que a vida do cristão é controlada pelo amor à verdade. Então, João ele justamente está tratando aqui que vocês receberam a verdade. Vocês conheceram a verdade. Esta verdade deve governar o coração de vocês, deve direcionar a vida de vocês, porque esta é a verdade estabelecida por Deus. Não é o que estão tentando colocar no meio de vocês. E aí então nós vemos já o segundo ponto, que nós devemos ter a verdade arraigada em nosso coração, irmãos. A verdade ela precisa estar enraizada em nós. A verdade ela precisa estar em nós, para que nós não venhamos ser enganados pelas mentiras sendo colocadas em diversos lugares. Não basta conhecer a verdade, é preciso permanecer nela. Há muitos que ainda hoje apostatam da fé e abandonam a verdade que um dia professaram. Então, assim, a verdade ela precisa estar em nosso coração. A palavra de Deus ela precisa estar em nosso coração. Quando Deus ele fala com Josué, ele diz justamente a primeira coisa antes dele direcionar o povo: medite nesta palavra de dia e de noite, para que tudo que você fizer seja bem. Esta é a palavra que nós precisamos continuamente deixar arraigar no nosso coração. Por quê? Se nós não conhecemos a verdade, nós não conhecemos a palavra, nós estamos sujeitos a ser levados por qualquer tipo de ensino, irmãos. E não é assim que está acontecendo. Muitas pessoas sendo levadas por diversos tipos de ensinos, porque o cara ele diz ser o apóstolo, o enviado de Deus, aquele que recebeu direto de Deus tal ensinamento, tal profecia. Os bereanos, eles faziam parte da igreja primitiva. E interessante que quando Paulo pregava, eles examinavam as escrituras para ver se o que Paulo estava pregando de fato tinha coerência com aquilo que estava descrito. E é o que deve ser também a gente. Enquanto eu estou aqui pregando, examine realmente a Escritura, se de fato eu estou trazendo com coerência a palavra de Deus. Não podemos receber qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de direcionamento, porque há caminhos que para o homem parecem bons, mas no fim é um caminho de morte. Estão pintando um evangelho que não é o de Cristo. Estão trazendo uma verdade que não é a verdade estabelecida por Cristo. Estão trazendo um evangelho que não é o da cruz, mas é aquele que você pode fazer diversas coisas sem houver renúncia alguma. E isso é uma grande mentira.
mentira. Não importa quem seja, se não está de acordo com a palavra de Deus, seja anátema, maldito, renuncie a esta mensagem. Terceiro ponto, a verdade deve permanecer em nós. Parte B, aí do versículo 2, diz assim: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A verdade deve permanecer em nós, não apenas por um tempo, mas para sempre. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Irmãos, o que João ele está aqui alertando a igreja é algo muito sério, porque nos leva a meditar onde nós estamos firmando a nossa vida, no que estamos acreditando, quais são as nossas bases de fé, o que rege o nosso coração. Porque aqui ele está dizendo muito bem que não se deve somente conhecer a verdade, mas deve-se permanecer. E esta verdade, ela precisa estar conosco para sempre. O Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele estabeleceu a sua palavra para que nós pudéssemos examiná-la, para que nós pudéssemos estudá-la, para que nós pudéssemos ter a direção do que nós devemos fazer. Quando Paulo escreve a segunda carta de Timóteo, ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para que nós possamos ser habilitados a toda boa obra. A verdade, ela deve permanecer em nós. E esta, irmãos, é uma característica da igreja de Cristo. Ela é portadora da verdade. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz que a igreja, ela é portadora da verdade. Diz bem assim, vamos lá em 1 Timóteo capítulo 13, você guarda aí, 1 Timóteo capítulo 13, segura essa página aí, onde está em 2 João, você abre lá em 1 Timóteo capítulo 3. Só um pouquinho atrás. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Está escrito assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A característica da igreja de Cristo é portadora da verdade. A igreja, ela deve se permanecer na verdade. E aí nós entramos em um ponto, irmãos, que aqui João ele está tratando sobre que a verdade, ela deve ser vista em nós. Você é a igreja de Cristo? Versículo 3, lá na segunda carta de João, está escrito assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade, em amor. A comunidade cristã deve ser caracterizada não só pela verdade, mas também pelo amor. O nosso amor amolece se não for fortalecida pela verdade, e a nossa verdade endurece se não for suavizada pelo amor. A igreja tem como característica levar a verdade, e ela sempre moldada pela
de fato, as atitudes dela são diferentes do que o mundo apresenta. A respeito do próximo, a respeito dos irmãos, como nós lidamos um com o outro, onde se traz a grande característica que dita pelo apóstolo, onde ele diz que conosco serão em verdade e amor, porque justamente ao viver na verdade, e essa grande característica sendo moldada aos nossos corações, de fato, nós não iremos amar por mentira, por aparência. O amor, ele se torna verdadeiro. Irmão, mas eu tenho coisas contra esta pessoa. Não se trata da base qual você utiliza para poder se referir a outra pessoa, mas se trata da base a qual você recebeu e te perdoou mesmo sem você merecer. E diante desta base, faz com que você também tenha esse sentimento por outra pessoa, de amar mesmo sem merecer, de perdoar mesmo sem merecer, de ter compaixão mesmo sem essa pessoa merecer, porque você tem diante desta verdade que Jesus Cristo nos amou sem merecermos, pagou o preço sem merecermos, Ele nos resgatou das trevas para a luz sem merecermos. Então hoje o que rege a sua vida é esta verdade, Cristo. Então ela deve ser vista em nós. Não adianta, eu acredito na verdade, eu conheço a verdade, mas essa verdade não é vista na gente. De que vale o conhecimento, se de fato esse conhecimento de forma nenhuma, ou talvez muito pouca, se aparece em nós, em nossas atitudes, em nossas ações? A igreja, irmãos, ela deve andar na verdade. É o segundo ponto. Versículos 4 a 6, ele vai tratar justamente sobre isso. Não é suficiente estudar a verdade e discuti-la, precisamos praticar. Né? Mas uma colocação que eu anotei diz bem assim: olha só, não podemos ser ortodoxos de cabeça e hereges de conduta. Defender a verdade e não praticá-la é uma gritante contradição. Eu sou bom no conhecimento, eu debato com as pessoas acerca do conhecimento que eu obtive, mas se a minha conduta não condiz com este conhecimento, aqui, como dito, é uma gritante contradição, incoerência a respeito daquilo em que recebeu, porque a igreja, amém, deve andar na verdade, portadora da verdade. Ela é um cristão, ou seja, você leva Cristo a outras pessoas através da sua vida, de como você vive, de como você responde às situações diárias. E aí nos leva a um grande questionamento, que é: será que estamos vivendo e andando na verdade de Cristo? E a igreja viver na verdade, irmãos, não é algo penoso, é uma fonte de alegria. A obediência é fonte de alegria. Veja comigo o versículo 4. João lhe disse: fiquei sobre modo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. O apóstolo João exulta de alegria ao ver que na igreja alguns crentes ainda andam na verdade, não abrem mão da verdade, daquilo em que receberam.
enganados pelos falsos mestres, não foram enganados por aqueles que se diziam ser do Senhor. Para eles é fonte de alegria obedecer a palavra de Deus. Amém. Segundo ponto, a obediência, ela é circunscrita ao mandamento divino. Nós vemos aí na parte B do versículo 4, que diz: de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Ou seja, o que nós recebemos? A palavra inscrita. Eles viviam de acordo com a palavra escrita. Eles não viam como algo escrito por homens. Eles viam como a palavra do Deus vivo, a qual eles criam. E eles viviam de acordo com essa palavra. Essa palavra regia a conduta deles. Ou seja, não é obediência a um líder religioso, não é obediência à tradição dos homens, não é obediência às novidades dos falsos profetas, é obediência à palavra, obediência à palavra escrita. É isso que deve estar no nosso coração, irmãos. É isso que deve nutrir o nosso coração e que deve direcionar as nossas vidas. Não é o literal, o liter B, porque se ele não está ensinando de acordo com as Escrituras, não receba, não ouça. E aí então a pessoa diz e coloca: mas irmão, se ele está falando ali, é de Deus. Se você crê ou não, é você. Irmãos, a fé cristã não é dar um salto no escuro, e sim uma caminhada pela estrada luminosa da verdade. A fé não é termos ou acreditarmos em algo inexistente, pelo fato de alguém ter falado para você acreditar nisso ou naquilo, mas se de fato está descrito na palavra de Deus e ela está realmente fazendo com que você firme tal confiança, é nela em que você deve acreditar. É nela. E obedecer. Então não é o salto escuro. Porque muitas vezes a pessoa está presa, irmãos, a muitos ensinos de homens, onde faz com que a pessoa ela tenha ideias de que se ela não está tendo, é porque ela não tem fé o suficiente, porque ela não acredita o suficiente, ou até mesmo ela é, de certo modo, tratada de forma errada, pelo fato de, você não acreditou e por isso você não recebeu, não aconteceu. A maior liberdade está na obediência à perfeita vontade de Deus. Vivemos em liberdade a respeito da palavra de Deus descrita, que nos diz como nós devemos nos portar, viver, acreditar. A obediência é demonstrada pelo amor. Versículo 5 está escrito assim: e agora, Senhor, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, qual? Que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis em amor. Há um mandamento para crer, é acrescentar um mandamento para amar. Ser cristão é crer em Cristo e amar uns aos outros. A essência do cristianismo é o amor. Sem amor ao próximo não podemos dizer que amamos a Deus. Você entendeu que a verdade ela rege todas as coisas?
a verdade estabelecida por Deus, porque Ele mesmo diz: se você diz que ama a mim, mas não ama o próximo, é mentiroso, e a verdade não está em você. Eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão. Já está bem claro em dizer que então essa confissão ela é mentirosa. Por característica, irmão, a igreja ela leva, sendo portadora da verdade, ao conhecê-la, ela anda na verdade e ela de fato ama. Isso é algo que não pode se apagar na igreja de Cristo. Você pode dizer que tem muitos motivos para poder ter tal sentimento por alguém, mas diante da verdade, tudo isso cai. Por quê? Porque Cristo também teve todos os motivos para poder não nos amar, para não ter pago o preço na cruz do Calvário. O que mais tem são motivos para isso, de não merecermos o perdão de Deus. Mas o que Ele fez, o que Ele faz, nos perdoa, mesmo diante das nossas ofensas. E aí então nós podemos colocar diante desta verdade as ofensas em que nós colocamos dos outros. Por isso, irmãos, que quando a base está firmada na verdade, nós temos um outro olhar para as situações em que nós enfrentamos. Não estou dizendo que seja fácil. É difícil, mas quando nós olhamos para Cristo, a verdade, ela faz com que nós venhamos ter outros olhos a respeito destas ofensas. Não é por merecimento, eu vou perdoar, porque Cristo me perdoa. Eu vou agir diferente, porque Cristo agiu diferente para comigo. A terceira e última coisa a qual ele fala a respeito da igreja deve permanecer na verdade, dos versículos 7 ao 13. Só que eu quero destacar alguns perigos de não viver na verdade, não viver de acordo com o que Cristo aqui estabeleceu diante da sua palavra e como nós devemos viver. Quais são os perigos, meu irmão? Primeiro, o perigo de não olhar ao redor. Versículo 7. Olha só o que está escrito. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne, assim é o enganador ou anticristo. O apóstolo, então, ele está destacando que não são poucos, mas muitos os enganadores que se movem mundo afora com o propósito de enganar os crentes. Pregavam um falso evangelho e seduziam as pessoas a abraçarem uma falsa vida e a nutrirem uma falsa esperança. Eu firmar minha vida naquilo que não é verdadeiro, eu estou firmando a minha vida em uma falsa esperança. Lembra dos dois fundamentos? Sobre a areia e sobre a rocha? O que aconteceu? O que estava firmado sobre a areia, veio o vento forte, a chuva, a casa o quê? Caiu. O que estava firmado sobre a rocha, veio o vento forte, as situações, mas ela permaneceu de pé, porque ela estava fundamentada em Cristo. E ele justamente diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então o perigo, irmãos, de nós não colocarmos à prova da palavra aquilo que nós ouvimos é cair em uma falsa esperança, em um falso ensino.
e com isso firmar nossa vida em algo inexistente, onde Deus nunca prometeu, nunca falou que nós tivéssemos que acreditar ou firmar. Segundo ponto é o perigo de voltar atrás. Versículo 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Esse é o perigo de perder aquilo que já se ganhou. Os falsos mestres diziam oferecer algo que não temos, quando na realidade tiram algo que já possuímos. Os falsos mestres são enganadores e não pastores. Nem todo aquele que se diz pastor é. Nem todo aquele que se diz ser portador da verdade, da palavra de Deus e que está te ensinando, na verdade é. O que ele está dizendo aqui claramente, irmãos, é que estes então estão enganando a muitos. Estão tirando as pessoas do verdadeiro caminho, do único caminho. E estão fazendo com que muitas pessoas venham encarar aquilo que o Senhor ele diz à igreja de Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse. Jesus disse à igreja de Filadélfia, falando: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Você pode, irmãos? Porque de fato a pessoa diz: mas eu creio em Cristo. Eu acredito na salvação que somente há em Cristo Jesus, mas eu vivo sem estar de acordo com aquilo em que Ele me deixou para viver. E aí Paulo, enviando a carta a Corinto, ele fala justamente sobre essa situação. Como? Ele fala: provem a vocês mesmos. Provem segundo a palavra que vocês receberam, se de fato a fé que vocês dizem ter, ela é real, ela é fiel. E aí ele dá uma atenção um pouco maior, dizendo: a não ser que vocês já tenham sido reprovados. Então a análise aqui que nós precisamos fazer, porque ao mesmo tempo que essa mensagem ela vai para todos nós, ela vai também individualmente. Nós estamos diante dessa palavra dizendo para nós: eu estou vivendo de acordo com a verdade. A minha confissão de fé, ela tem como base o que de fato as Escrituras estão me dizendo de como eu devo viver, de como eu devo me portar. Isso é importante, irmãos. E a última coisa é o perigo de ir além. O perigo de ir além. Versículo de número 9. Olha só o que está escrito: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, ou seja, no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém, irmãos? Aqui não é a palavra então do homem que está dizendo, mas a palavra escrita do próprio Deus falando que aquele que ultrapassa a doutrina, ou seja, o ensino em que já está estabelecido nas Escrituras, este que está inventando coisas, que está trazendo um novo evangelho, que está trazendo um novo ensinamento, que está fazendo com que você ande em coisas que não tem nada a ver com as Escrituras, ele está fazendo justamente isso com você. Ao você não permanecer no ensinamento, justamente o que acontece é isso. De Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece tem tanto o Pai como o Filho.
essa verdade, irmãos, que deve estar nutrindo os nossos corações. Amém. É uma mensagem que realmente nos leva muito a refletir se de fato, primeiro, a minha vida ela está realmente com base na confissão em que fiz, eu acredito em Cristo, é o mesmo que dizer, eu acredito em Sua palavra. E ao dizer que acreditamos na palavra de Cristo, agora ela que deve regir a vida, que deve direcionar a minha vida, que deve governar a minha vida. Aí a pergunta novamente é: nós estamos vivendo de acordo com essa palavra? Nós temos um interesse em de fato sabermos o que Deus Ele quer de nós? Irmãos, eu finalizo aqui trazendo este pensamento a vocês, justamente, irmãos, porque nós estamos em um tempo de que todo mundo está carregando uma verdade. É verdade que a instituição ela não salva, não é a Batista, a Igreja Assembleia, a Presbiteriana, e tantas outras denominações em que tem. Mas o mais importante é que se nesse lugar estão pregando a verdade, e você está sendo direcionado à verdade, que é a verdade de Deus, para você, para nós. Se de fato a sua convicção ela é verdadeira, a sua vida reflete tal confissão. Você não só acredita, mas você vive esta fé a qual você declara. Isso é importante, irmãos. Isso é extremamente importante. Interessante que na carta aos Filipenses, Paulo ele retrata muito bem acerca disso, porque naquele tempo já se havia muitos enganadores, falsos profetas e uma grande perseguição com a igreja de Cristo. Nesse tempo, nós também estamos, irmãos, à mercê dos diversos ataques. Satanás utilizando muitas pessoas com aparência de piedade, mas que levam ao engano, levam ao caminho de morte. Então, irmãos, que possamos viver, que possamos estar com a nossa vida firmada em Cristo, em Sua palavra. Amém? Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos então estar orando a Deus neste momento. Você tem o tempo de falar com Deus diante dessa palavra. Diante dessa palavra, todos nós, assim como dito na palavra do Senhor, que ela é como espelho. Ela reflete de fato o que somos. Não tem como fugirmos diante da palavra de Deus. Não tem como fugirmos da verdade.